Amém. Aleluia. Aleluia. Parece que tem muitos irmãos guardando Sexta-feira Santa, né? Sim. Sábado de hoje. Oi? Acabou com o espinho do peixe. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós, nessa sequência de mensagens, nós chegamos à mensagem 10. E essas mensagens são todas inclusivas, né? Tem um conteúdo muito amplo, como o da semana passada, por exemplo. Você não esgota o assunto. Isso fica como um índice para nós seguirmos. Na semana passada nós vimos aquela definição sobre, como é que chama? Sobre a restauração. Né? Fala que a restauração, o que é? Os irmãos lembram que é a restauração? Restauração tem 3 tornar aí. Deus tornou carne, para que a carne torne-se espírito, para que o espírito se torne o espírito 7 vezes intensificado, para a edificação da igreja, não é isso? Que se torna o corpo de Cristo e consuma na Nova Jerusalém. Está lembrado disso? Está logo no Algarismo Romano número 1 da semana passada. Pensei que o Paulinho ia decorar isso e recitar assim na primeira, né, Paulinho? O Paulinho não decorou. Então você vai falar. Ei, Paulinho. Senhor Jesus. O assunto de hoje não é diferente também. Como o título diz, o direito divino dos homens Deus, de participar da divindade de Deus. Nós não percebemos o trabalhar de Deus na nossa vida de maneira assim palpável, né? Às vezes a gente quer ter 1 metro para medir. Nós cantamos essa música, cresce, Senhor, mais em nós. Quanto cresceu? Quanto cresceu? Eu pergunto, quanto cresceu? Você não tem essa medida de metro objetiva, mas creia, só o fato de você estar aqui, isso é um bom sinal. Amém. Que algo de Deus tem sido trabalhado na nossa vida. Amém. É imperceptível, é misterioso, mas esse é o trabalhar de Deus. Amém. Tem certas coisas que nós só vamos realmente saber naquele dia. Como a própria palavra diz, hoje nós sabemos em parte. Em parte sabemos. Nunca sabemos completamente. Mesmo sobre a revelação esses assuntos que estão sendo tratados, no linguajar da restauração, chama-se pico elevado da revelação divina. Quer dizer, não tem nada mais alto do que esses assuntos que nós estamos tratando. O que é corriqueiro no cristianismo, de uma maneira geral, é que o crente, ou o cristão, como queira chamar, é aquele que crê em Deus, mas você ouve muito pouco, quase nada, sobre um relacionamento de vida com esse Deus. Praticamente, faz muito tempo que eu não perco mais tempo ouvindo nada fora da restauração, nem lendo nada, mas tudo que eu vi até hoje, tudo que eu li, e o contato que às vezes, sim, que eu tenho com os irmãos, amados irmãos, mas eles pararam no conhecimento ou na experiência, vamos dizer assim, do contato deles para com Deus. Parece que é o mesmo contato de quando creram. É um Deus objetivo, não é? Nós temos que
ser bons filhos, temos que obedecer, mas tudo de uma maneira objetiva. Não sei se os irmãos me entendem, não é algo de vida, algo bastante diferente do assunto que nós vamos tratar essa noite, que diz os direitos divinos dos homens Deus de participar da divindade de Deus. Participar. Quer dizer, não é um relacionamento patrão-empregado. Não é um relacionamento Deus fora de nós. Mas é um relacionamento de participação. Isso é um direito que foi nos concedido. E essa história do direito divino, o direito divino dos homens Deus, isso remonta à criação divina. Nós precisamos sempre voltar lá para o princípio, lá para Gênesis, para poder ter um bom entendimento do desejo e da expectativa de Deus para conosco. Hoje eu não tenho a lousa aqui, mas eu posso fazer gestos e os irmãos podem entender. Quando Deus criou, essa é a linha da criação. Esse é o padrão divino. Isso está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O que aconteceu ali no capítulo 1 e capítulo 2? Logo nos primeiros versículos de Gênesis, nós vemos que Deus vem restaurar a sua criação. Deus vem pôr em ordem alguma coisa que estava um caos. E quando ele vem pôr em ordem, nos primeiros versículos, você vê lá em Gênesis assim, só recordando então, os primeiros versículos no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra, aí já tem um probleminha de tradução, a terra se tornou sem forma e vazia. A sequência, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Só esse pequeno versículo, os cientistas estudam até hoje. Deve ter algumas centenas de milhares de milhões de anos. Dá para imaginar? Só esse versículo. Isso significa que existia uma terra numa era primitiva e houve a rebelião que nós conhecemos do arcanjo, de Satanás, e com a queda ele arruinou a criação daquela época. E Deus julgou tudo, e tudo estava em trevas. Então, Deus, aí o versículo diz, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí Deus começa a sua, podemos dizer, recriação, podemos dizer, uma segunda fase, aonde ele põe as coisas em ordem. São bilhões de itens que a gente nem imagina quantos são. São milhares. O relato em Gênesis 1 e 2 é muito simples, só com a intenção de expressar o desejo do coração de Deus, nada mais. Não tem nada detalhado ali. Somente diz que Deus criou, né? Deus fez surgir, e assim por diante. Mas nem tudo ali criou no sentido, o verbo no hebraico é bara, que é do nada, né? Como veio a existência. Nem tudo é isso, né? Como a terra, por exemplo, ela estava lá. E no terceiro dia, ele fez surgir a terra das águas de morte. A terra estava ali, ele não criou a terra naquele momento, ele só fez surgir. Eu estou falando isso para chegar no foco da criação de Deus. E o foco da criação de Deus foi o homem. E de uma maneira muito especial,
Nesse caso em específico, ele trabalha com a argila, com o barro, né, e molda o homem e sopra nas narinas dele o fôlego de vida. E a palavra diz que ele se tornou alma vivente. E o que Deus sopra é algo muito próximo de Deus, é o sopro de Deus ali. Mas o que faz surgir no homem é o espírito do homem. Ótimo. E quando ele acaba de fazer esse homem, ele diz, muito bom. A Trindade Divina se autoelogia, né? É o único que pode se elogiar, é o próprio Deus. Porque o que ele faz é muito bom. Né? O que nós fazemos é tudo meia boca, por melhor que seja. Está sempre faltando alguma coisa. Né? Sempre faltando alguma coisa. Mas Deus, ao criar o homem, nós temos que perscrutar, ganhar um pouco, como nós vamos ver hoje, um pouco da mente de Deus para sondar o que ele pensava. Por que ele disse que era muito bom? Deus estava assim, até emocionado ali. Mas ele não parou aí. Ele não parou aí. Ele pega esse homem e coloca ele num jardim. Né? Num jardim. E nesse jardim tinha, no centro do jardim, a árvore da vida. Isso tudo, irmãos, até então, esse homem criado, e a palavra diz no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem, na realidade, era diferente dos demais itens da criação, onde dizia que eles foram criados conforme a sua espécie. Todo mundo era conforme a sua espécie, o animal conforme a sua espécie, os peixes conforme a sua espécie, os pássaros conforme a sua espécie, as árvores conforme a sua espécie. Mas o homem, por incrível que pareça, ele não era da espécie humana, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele era da espécie divina. Aleluia. E Deus, na sua grandiosidade, ele não é um tirano. Na sua grandiosidade, ele dá, então, o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha para esse homem. Mas o adverte. Olha, tem uma árvore ali no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer, porque se o dia que você comer, você morrerá. O resto da história nós sabemos. Né? Seria uma história maravilhosa e certamente não estaríamos aqui se esse homem que foi dotado por Deus, né, tivesse optado em se alimentar da árvore da vida. Essa palavra alimentar é crucial. Porque aquela árvore da vida ali retratada no jardim representava o próprio Deus. O que Deus queria que o homem criado por ele fizesse era ter se alimentado dele e tomado ele para dentro de si. Comido Deus. Absorvido Deus. Porque o homem criado da espécie de Deus, ele era tudo, mas faltava uma única coisa: a vida de Deus. Ele não tinha a vida de Deus. Ele estava incompleto. E como nós falamos, nós conhecemos a história. O que aconteceu? Ele comeu da árvore errada. E ao invés de ganhar a vida de Deus, ele ganhou outra coisa.
Ele se tornou outra coisa. Eu tenho que ser também forte nisso que eu vou expor, para que não andamos, para que possamos, como se diz, para que possamos valorizar os nossos direitos. Porque o que o homem se tornou foi a humanidade caída. E o Senhor Jesus mesmo perguntou para aquela raça de víboras, que eram os escribas e fariseus, eram os judeus de uma maneira geral que o rodeava, e os chamou de raça de víboras. Quem é o teu pai? Ah, meu pai é Abraão. Aí o outro lá, Deus é nosso pai. Ele falou, não, o diabo é o teu pai. Você é filho do diabo. Foi isso que o homem se tornou. O quê? Diabo. Algo contra Deus. Mas nosso Deus não muda o seu plano. E Ele mesmo veio estar entre nós. E pela morte do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu uma outra oportunidade. Então, naquela linha da criação divina perfeita, o homem despencou. Mas em Cristo, ao crermos nele, nós voltamos. Aleluia! Irmãos, nós voltamos. Todos nós voltamos à linha da criação de Deus. Novamente. Agora somos da espécie de Deus. Novamente. Aleluia! Somos da espécie de Deus. E como filhos da espécie de Deus, verdadeiramente filhos, porque a palavra diz, todos quanto recebeu, deu-lhes a autoridade de se tornar filhos. Aleluia. Somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, com o fato de nos tornarmos filhos, nós temos direitos. Eu não sei, essa palavra direito está tão deturpada ultimamente, que a gente não sabe mais o que é direito, né? Mas temos direito, ou deveríamos ter, né? Como homens, deveríamos ter direito. Direito hoje tem vários países, cada país com a sua Constituição. Então a Constituição dá direitos a quem vive debaixo daquela Constituição. Isso é o sentido de direito. Só que agora nós estamos falando de algo muito mais elevado. Dizem que uma das melhores, se não a melhor das constituições que existe, que foi redigida, é a Constituição norte-americana. Você sabe por quê? Que é considerada. As pessoas incrédulas consideram isso. Sabe por quê? Antes de mais nada, eles oraram antes de fazer aquela Constituição. Eram todos irmãos. Era uma civilização cristã. A grande maioria deles, eles tinham fugido de perseguição da Europa e estavam lá nos Estados Unidos, né? E quando eles se reuniram, eles se basearam na Bíblia para fazer a Constituição. Já pensou nisso? Mas não importa. O ponto que eu quero dizer é que, só para ressaltar ou poder entendermos um pouco direito, só que aqui nós estamos falando do direito divino.
é algo muito superior à melhor das constituições redigida pelo homem, né, por melhor das intenções que eles tenham tido. Nós estamos falando aqui e nós temos garantia do próprio Deus. Uau! Uau! Então, hoje nós vamos falar um pouco e vamos ler, porque já são 7:50, vamos ler a respeito dos direitos divinos que cabem a nós e que talvez não estamos nos apropriando adequadamente. Há direitos que você tem, mas você o negligencia ou se deixa tapear pelo inimigo de Deus, né? Se deixa levar pelo inimigo de Deus. Acho que a melhor maneira é eu ler, temos tempo suficiente, 40 minutos, para ler essa sinopse, compartilhar alguns pontos, quero ler uma nota, quero ler um trechinho. Que possamos sair hoje à noite daqui sabendo que nós temos direitos dado por Deus. Não é nenhuma constituição. Né? E se é Deus, há autoridade nisso. Não estou falando de poder, estou falando de autoridade. É algo que supere muito o poder. E você pode exercitar o teu espírito para lançar mão desses direitos. Então vamos lá. Aleluia. Tem ninguém dormindo aí não, né? Se tiver cutuca para acordar. Abrir a boca pode, mas não pode dormir, tá bom? Então acompanhe quem tem o reavivamento, quem não tem, se desdobre em prestar mais atenção, porque fica mais difícil se você não tem o reavivamento. Falando em reavivamento matinal, nós só temos mais 2 mensagens, né? A 11 e a 12. E já tem disponível na livraria o próximo. Só estou avisando. O direito divino dos homens Deus de participar da divindade de Deus. Algarismo Romano número 1. Precisamos ver que como homens Deus temos o direito divino de participar da divindade de Deus, ou seja, de participar de Deus. Na realidade, todos nós, agora regenerados, o homem foi feito com esse propósito, para que ele participasse de Deus. O homem foi moldado, criado por Deus à imagem e semelhança, com uma finalidade: participar de Deus. Esse é o objetivo primeiro da nossa vida. Algarismo Romano, a letra A diz: o primeiro passo para nos tornar homens Deus é nascermos do Cristo pneumático em nosso espírito, com sua vida e naturezas divinas. Acho que isso está bastante claro para todos nós, né? João 3,6 diz: o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais eles nos têm concedido preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos tornasseis participantes da natureza divina. Aleluia, e vai daí por diante. Letra B. Como homem-Deus, aqueles que nasceram de Deus para ser filhos de Deus, temos o direito de participar do que Deus
é, e até mesmo nos tornar Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade. O versículo João 1:13 diz: os quais, dando sequência àquele que eu já compartilhei, né? Que os que creem no seu nome, né? Que nasceram. Os quais, os filhos, os quais não foram gerados do sangue, né? Essa vida física, né? Nem da vontade da carne, do homem caído, nem da vontade do homem, o homem criado por Deus, mas de Deus. Então a origem da nossa vida está em Deus. Eu sei, a nossa cultura, a cultura da humanidade de uma forma geral, a ênfase está no dia que você nasceu, como se fosse alguma coisa, mas a ênfase está aí. Lembra-se muito dos aniversários, mas eu vou dizer, esse aniversário que você lembra deveria ser riscado, porque esse aniversário não é o aniversário que deve ser lembrado. O aniversário que deve ser lembrado é o aniversário do dia em que você creu no Senhor Jesus. Aí você nasceu de novo. Aí começou a sua verdadeira vida e a tua verdadeira história. Essa é a nossa verdadeira história, né? Então, não dê tanta atenção para o nosso primeiro nascimento, né? 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós vamos compartilhar mais sobre esse versículo um pouco mais para frente. Algarismo Romano número 2 diz, aqui agora, a partir daqui, nós vamos ver de uma forma bastante resumida, pelo menos os 10 principais direitos, né, divinos. Aqui diz assim: como homem Deus, podemos participar de vários aspectos da divindade de Deus. Então vamos ver, são 10 direitos, né? A começar pela letra A, diz: podemos participar da vida de Deus. Número 1, vida é o conteúdo de Deus e o seu fluir. O conteúdo de Deus é o ser e o fluir de Deus, é a transmissão dele mesmo como vida para nós. Apocalipse 22:1 diz: e mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e do Cordeiro no meio da sua rua. Isso é o que Deus quer, então, isso é o que Deus quer fazer, irmãos. Ele quer, de alguma forma, dispensar essa vida para nós. O 2 diz: a vida de Deus é divina, tendo a natureza de Deus, e é eterna, sendo incriada, sem começo, nem fim, autoexistente, sempiterna e imutável. Novamente, 1 de João 5,13 diz: essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, irmãos, nós recebemos essa vida, e por recebermos essa vida, nos tornamos, não se assuste, mas nos tornamos divinos. Não parece. Um dia isso vai ser manifestado, né? Não parece ainda. Você me olha e fala: ih, aquele cara lá vem ele de novo, né?
Mas há uma vida em cada um daqueles. Se nós recebemos a vida, é ponto final. Recebemos a vida de Deus e nos tornamos divinos. Nós somos diferentes daquela história que ocorreu lá no Éden. Eu gostaria de ler uma nota, irmãos, em 1 João 5,13, relacionado a esse versículo, para começar a sedimentar, entendeu? Essa questão do direito e daquilo que nós podemos tomar posse e viver. Vou ler de novo o versículo. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. A nota está se referindo, estas coisas vos escrevi, a respeito disso. As palavras escritas nas Escrituras são a certeza para os crentes que creem no nome do Filho de Deus, de que tem a vida eterna. Crer para receber a vida eterna é o fato. As palavras dos escritos sagrados são a certeza acerca desse fato. São o título de propriedade da nossa salvação eterna. Por elas, temos a certeza e o penhor de que, desde que creiamos no nome do Filho de Deus, temos a vida eterna. Ótimo. Nós estamos falando aqui do nosso primeiro direito. O primeiro direito é poder participar dessa vida. E nós temos essa vida. De uma vez por todas, de forma definitiva. E se você tiver dúvida, procure os irmãos. Há muitos versículos. Não existe esse negócio de perder a salvação. Não tem. Uma vez filho, filho para sempre. Você talvez ainda não tenha, casou, mas não tem filho, mas você é filho de alguém. Então não importa. Você pode sair da tua casa, você pode ir morar na China, nunca mais ver teus pais. Muda de nome, muda de família. Deixou de ser filho? Não deixa de ser filho. Nos deu autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Acabou. Fim. Isso é eterno. Aleluia. Da mesma forma que eterna é a vida do nosso Senhor. Deixa eu continuar. A vida eterna de Deus é indestrutível, indissolúvel, incorruptível e é vida de ressurreição, que passou pelo teste da morte e do Hades, venceu a morte e a destruirá. Amém. Aleluia. Amém. Eu e você temos direito a essa vida. De lançar mão desse tipo de vida. Não deixe o inimigo fazer ninho na tua cabeça. Não deixe. Diga para a morte ir para outro lugar. Ele não tem vez em nós. Senhor Jesus. 4. Vou andar um pouquinho mais rápido. A vida é o Deus triuno processado e consumado, dispensado a nós e vivendo em nós. Aleluia. Essa vida não é uma coisa que nos foi dada, irmãos. Essa vida é uma pessoa vivendo em nós. Amém. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e eu sou. Eu sou, eu sou. Ele é. Nós não ganhamos um pedaço de vida. Nós ganhamos uma pessoa viva que vive em nós. B.
O B primeiro, nós podemos participar da vida de Deus. O B, podemos participar da natureza de Deus. São coisas diferentes. Né? Óbvio que é tudo do nosso Deus, mas existe a questão da vida e existe a questão da natureza. Também nós temos o direito de participar da natureza de Deus. Como diz o versículo que nós já lemos, 2 Pedro 1,4, participantes da natureza divina. Né? O 1 diz, a natureza divina é o que Deus é, ou seja, os constituintes do ser de Deus, a sua essência. O que Deus é? Deus é amor, Deus é paz, Deus é espírito, Deus é paciência, Deus é luz, e vai. Né? Isso é relacionado à natureza de Deus. Deus, o 2, Deus é santo, ponto e vírgula. Santidade é a sua natureza. E Ele nos escolheu em Cristo para nos tornar santos, assim como Ele é santo. Não é que apenas um dia seremos totalmente santificados. Né? Isso é uma experiência para nós hoje. E isso é a expectativa de Deus. Se você ler os versículos que estão aqui embasando, eles dão essa convicção para nós, porque a natureza de Deus é santa, Ele é santo. Nós já compartilhamos isso várias vezes aqui no local. Não adianta eu ir para um alto monte, construir uma cabaninha e vou dizer, agora eu vou ser santo. É nada. Junto com você foi todos os problemas, todos os teus maus pensamentos. Está tudo te acompanhando. Santidade é a natureza de Deus. Deus é santo. Se você quer ser santo, você precisa de Deus. E nós temos o direito de absorvermos da sua natureza santa. Só assim poderemos ser santificados. Então, ser santificado não é uma questão de deixar de fazer coisas, deixar de frequentar coisas, deixar de ir não sei aonde. Provavelmente, se você é santificado e recebe da natureza de Deus, você vai deixar de fazer muita coisa e etc, etc. Mas o que tem que estar claro, que a natureza de Deus é santo. O resto, vou dizer resto, é comum. Comum no sentido de que não é separado. Não é separado. A tua vida não é separada. Nada santo é só Deus. Se você quer ser santo, você precisa da natureza de Deus. E esse era o objetivo de Deus ao nos escolher. Olha Efésios 1,4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante ele em amor. Olha, quando foi isso? Um dia nós vamos entender isso, tá? É antes da fundação, antes de toda essa recriação, de tudo que ele fez, eu e você já estávamos no plano dele. Amém. Aleluia. 1 Pedro 1,15 diz, mas assim como o santo que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Amém. Aleluia. Amém. Esse é um direito divino. É um direito divino você ser santo. Amém. Sabia? Ah, eu sou uma tranqueira. Sim, eu até concordo. Mas você tem o direito de ser santo. Amém. Não fique na tranqueira. Você não foi salvo pelo Senhor para permanecer na tranqueira.
Você foi salvo para ser santo. Amém. Aleluia. Amém. Onde eu parei? Ah, sim. Letra A minúscula. Ser santo é participar da natureza santa de Deus. Acho que está claro. Letra B. Tendo-nos escolhido para ser santos, Deus nos torna santos, dispensando Ele mesmo, o santo, a nós, para que todo o nosso ser seja saturado e permeado com a sua natureza santa. 3. Ser participante da natureza divina é ser participante dos elementos, dos ingredientes do ser de Deus. Aleluia. Há muitas coisas, né? Aqui diz assim, participando da natureza divina é ser participante dos elementos, dos ingredientes do ser de Deus. Isso é algo infinito, né? Isso é algo infinito, insondavelmente rico, né? 4. Diariamente, devemos participar da natureza de Deus e desfrutar os constituintes do seu ser. Senhor Jesus. Diariamente. Irmãos, temos esse direito. Né? Temos esse direito. Vamos para o outro direito. Letra C. Diz assim, porque nos tornamos homens-deus pela regeneração, temos o direito de participar da mente de Deus. Não pense que isso é algo pequeno, eu vou dizer mais. Isso é algo determinante na experiência prática e no nosso viver, no nosso cotidiano, em tudo que fizermos. Se nós não temos ainda essa experiência, nós temos que buscar diante de Deus. Se é um direito que eu tenho ter a mente de Deus, eu quero desfrutar desse direito. Se você está perdido, parecendo uma barata tonta, é porque ainda essa mente não foi desfrutada por você. Aleluia. Eu estou falando isso porque às vezes eu sou assim. Eu sou essa barata tonta. Né? Fico assim, até que cai a ficha. Oh, eu posso ter a mente de Deus. E reivindico isso diante de Deus. Senhor, me dê clareza. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Optar pelas coisas como o Senhor fizesse essa opção. Eu quero ter a mente de Deus. Isso está claro na palavra, mas a gente lê. E quem sabe no céu um dia eu vou ter isso. Não, irmãos. Esse é um direito dos homens de Deus. Eu vou ler, eu separei um trechinho aqui no dia 3, parágrafo. Se quiserem acompanhar. Na leitura de hoje, na parte de baixo aqui, é o terceiro parágrafo. Termina do outro lado. Então, presta atenção. Ó, tá faltando luz aqui para quem compartilha, viu? Ó, tá duro aqui, ó. Tem que ir aqui debaixo da luz para ler aqui, ó. Aqui, ó. A direção do Espírito não provém nem depende de coisas externas. O guiar do Espírito é o resultado da vida interior. Eu diria que ele vem da sensação da vida, da consciência da vida divina dentro de nós. A palavra vida é mencionada no mínimo 5 vezes em Romanos 8. Só um parêntese, essa palavra vida que é mencionada 5 vezes em Romanos 18 é Zoe, tá? É a vida
divina, a vida incriada de Deus. Continuando. Assim, a direção do Espírito é uma questão de vida. Olha, a direção do Espírito é uma questão de vida. Uma questão da sensação e da consciência da vida. A mente posta no Espírito, diz o versículo 6. A mente posta no Espírito é vida. Como podemos conhecer essa vida? Não é por meio de coisas exteriores, mas pela sensação interior e pela consciência da vida. Há um sentido interior que vem de pôr a mente no Espírito. Se nossa mente é posta no Espírito, somos imediatamente fortalecidos e interiormente satisfeitos. Também somos lavados e refrescados. Por meio dessa sensação e dessa consciência, podemos conhecer a vida dentro de nós. E por meio desse sentido da vida, podemos conhecer que estamos andando corretamente. Amém. Em outras palavras, sabemos que estamos debaixo do guiar do Espírito. Portanto, o guiar do Espírito, no versículo 14, não depende de coisas exteriores. O versículo 14 é: todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. E eu pergunto, você é filho de Deus? Amém. Então nós todos somos guiados pelo Espírito. Amém. Então eu vou repetir. Portanto, o guiar do Espírito do versículo 14 não depende de coisas exteriores, depende totalmente da sensação da vida dentro do nosso espírito. Vou concluir. Você não deveria violar essa sensação interior ou desobedecer a essa consciência interna, pois ela é verdadeiramente o guiar do Espírito. A vida interior dá a você a sensação, mesmo nas pequenas coisas, de que você está ou não debaixo da direção do Senhor. Assim somos guiados pelo Espírito por andarmos de acordo com o Espírito e por colocarmos nossa mente no Espírito. Isso é um exercício. Sabe o que é exercício? Você entende exercício, né, Paulinho? Exercício. Quanto mais você faz, mais forte você fica, mais aperfeiçoado você fica. As coisas espirituais, apesar de espirituais, você precisa exercitar. Sim, até tornar um hábito, tomar a mente do Senhor como a nossa mente. Colocando a nossa mente no Espírito. Então é um direito. Puxa, Senhor, tantos anos eu não lancei mão desse direito. Tantos anos vagando, dando cabeçada. Senhor, reivindico o que tenho por direito. Ter a tua mente. Uau! Tremendo! Tremendo! Não quero andar pela minha mente. Cansei. Não vou a lugar nenhum. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Podemos ter uma mente divina, irmãos. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Né? Agora venha, ele deixa mais claro, tem uns versículos aqui. Estamos em Deus e temos os elementos de Deus. Ainda temos a nossa mente, mas também temos a mente de Deus em nós. 2. Quando a unção move-se em nós, ela unge Deus em nós e nos revela a mente de Deus. Tremendo isso.
A unção, quando ela se move em nosso interior, o que ela faz é revelar a mente de Deus, nos dando a direção correta ou simplesmente dizendo, vai em frente, está tudo bem, te dá a paz interior. Esse Espírito que nós recebemos é um Espírito que nos unge. Ungir quer dizer traz Deus para dentro de nós. Isso é unção. A unção não te leva para longe de Deus. 3. Se permitirmos que a mente de Cristo seja a nossa mente, poderemos ter a mente de Cristo. Vou ler de novo. E vou ler o versículo. Se permitirmos, Senhor, eu permito, que a mente de Cristo seja nossa mente, poderemos ter a mente de Cristo. Filipenses 2,5. Tende em vós essa maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Letra A. Não somente temos a vida de Cristo, mas também a sua mente. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é 1 Coríntios 2,16. B. Cristo deve saturar a nossa mente a partir do nosso espírito, tornando a nossa mente uma com a dele. Efésios 4:23, que sejais renovados no espírito da vossa mente. Aleluia. Eu achava que era algo que eu tinha que fazer, mas hoje eu vejo que é um direito que eu tenho. E o inimigo, ele vem te atormentar na tua mente. Só que agora você vai ter uma arma tremenda para combatê-lo. Quando ele vier perturbá-lo na tua mente, você diz, eu tenho um direito divino de ter a mente de Cristo. Arreda-te, Satanás. Não tenho nada contigo. Creia. Eu já fiz isso. Letra D, mais um direito. Só não tem direito do relógio ali. Letra D, outro direito. Os homens de Deus têm o direito de participar de Deus. O versículo é 2 Coríntios 3,18, e ele se repete lá para baixo. Mas a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. Ou seja, o ser de Deus está sendo infundido em nós. Nossa base para dizer isso é a palavra de Paulo em 2 Coríntios 3,18, que é o que nós acabamos de ler. Sobre sermos transformados com o próprio ser de Deus. 2. O dispensar das riquezas insondáveis de Cristo a nós significa que participamos não apenas da vida, natureza e mente de Deus, mas também do ser de Deus. Do ser dele, né? Ou ser de Deus. Vamos para outro direito. Como homem Deus, temos o direito de participar da imagem de Deus. O versículo que eu acabei de ler, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Cristo, Cristo é a imagem de Deus expressando o que Ele é.
o homem originalmente foi criado à imagem e semelhança. Então, na realidade são dois direitos, nós vamos chegar na semelhança. A semelhança vem daqui a pouco, mas aqui é a imagem. Então nós temos o direito, a imagem é ser expressando o que ele é. Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então a transformação, conformação são nossos direitos. Nós temos direito de ser transformados, irmãos. 2. De acordo com 2 Coríntios 3,18, estamos sendo transformados na mesma imagem. 3. Ser transformado na mesma imagem é ser conformado ao Cristo ressurreto, com o Filho primogênito de Deus, tornando-se igual a Ele. Romanos 8,29, porque os que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá bom? Então, nós não fomos apenas predestinados para ser santos, mas aqui diz conformados. Amém. Aleluia. Amém. A imagem do seu Filho. Amém. Mais um direito. Por fim, seremos introduzidos na glória de Deus para participar dela. Deus é um Deus de glória. Glória é a expressão de Deus. Deus expresso em esplendor. Aleluia. Os irmãos lembram, no Novo Testamento houve um antigozo para uns discípulos privilegiados lá que foram até o Monte da Transfiguração e viram o Senhor. O Senhor deu uma gotinha lá do que seria a glória, né, naquele dia. E ele, né, se expressou em glória. E ficaram lá todos atordoados. Só Pedro que falou, né? 2. A meta eterna de Deus é conduzir os muitos filhos à glória. Isso é direito. O Cristo todo inclusivo habita em nós como a esperança da glória. Esse versículo é bem conhecido, né, irmão? Os quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o Deus quer nos conduzir a todos à glória, mas isso é realizado por esse Cristo que está em nós. 4. Ao contemplar e refletir a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Apesar do tempo, tem uma figura de linguagem que é da lagarta. Vocês conhecem essa? Não? A lagarta é a borboleta. Não é? Então hoje ainda nós estamos no... A lagarta ela faz o casulo e do casulo sai uma bela borboleta. Então, quando vocês sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor, nós estamos nesse processo ainda, até virar borboleta, irmão. Mas por enquanto nós somos uma lagarta, podemos estar no casulo, alguns estão como lagarta ainda, outros podem estar no casulo, alguns podem estar até saindo um pouquinho, né? Mas um dia vai bater asa. Isso é o processo, né? É o processo, a metamorfose. Letra G. Outro aspecto do direito divino dos homens Deus é participar da filiação de Deus. Essa filiação, irmãos, é parecida com isso que eu acabei também de dar o exemplo. Filiação é a manifestação plena daquilo que Deus quer. E nós temos esse direito, como diz aqui, de participar da filiação de Deus. Nós passamos aí por regeneração, transformação, transfiguração. E aí, o que é? Se você somar tudo isso, isso é a filiação.
né? É a filiação. Nós vimos na semana passada, acho, sobre a designação. Você é designado filho de Deus. Eu não sou filho de Deus hoje? Você é. Só que ninguém sabe, né? É oculto, misterioso. Mas um dia haverá designação, né? É igual aquela sementinha. Essa aqui é uma semente de cravo. Como que você sabe? Espera. Planta, ela morre, germina e desabrocha. Isso é designação. Naquele momento em que ela desabrocha, ela foi designada cravo. Nós vamos ser designados filhos de Deus. Amém. Antes da fundação do mundo, na eternidade passada, Deus nos predestinou para a filiação. Ou seja, fomos marcados, né? Para isso. 2. Antes do início do tempo, Deus quis e determinou que participássemos da sua filiação. A redenção de Cristo nos leva à filiação de Deus. E temos recebido um espírito de filiação. Nosso espírito humano regenerado, mesclado com o espírito do Filho de Deus. Nós não temos um espírito de escravidão. Não caia também nessa conversa por um erro de tradução, por falta de ousadia dos tradutores antigos da Bíblia. Eles colocaram adoção. Nós não somos filho adotado, entendeu? Nós somos genuínos. Nós nascemos de Deus. E aqui Gálatas 4:6 diz: e porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Romanos 8,15, porque não recebeste espírito de escravidão, que vos conduz outra vez ao medo, mas recebemos o espírito de filiação, no qual clamamos, Abba, Pai. Isso é muito doce, muito doce. Não é só chamar o teu pai de pai, é papai. Não tem jeito de ser rude. Ô pai! Aí é rude. Mas ele não consegue falar, ô papai. Só o fato dele falar papai ameniza, né? Você não consegue ser bravo falando papai. Você não... Papai, aleluia. Realmente é uma expressão carinhosa, né? E deixa eu andar aqui, deixa eu terminar aqui. O direito dos homens-deus de participar da divindade de Deus inclui o direito de participar da manifestação de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestada, seremos manifestados com Ele, em glória. Aleluia. Não é outra glória, é a mesma glória, viu, irmãos? Quando Deus for manifestado, nós, os filhos de Deus, participaremos dessa manifestação. 3. Deus será manifestado com seus filhos, que serão iguais a Ele em vida, natureza, mente, ser, imagem e glória. Amém. Aleluia. Até o nosso Deus, nós temos um título para Ele, né? Tem até um folhetinho, que é o Deus que se encobre. Então hoje, até o nosso Deus, Ele está oculto. Mas um dia Ele se manifestará. Amém. Em glória. Em glória. Aleluia. Tem mais 2 direitos ainda, irmãos. Não, um só. E acabou. Viu? Acabou. O direito divino dos homens-deus de participar da divindade de Deus inclui o direito de ter a semelhança de Deus. Chegamos na semelhança. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes,
a Ele, porque o veremos como Ele é. É um mistério esse versículo. Esse versículo é um mistério. Provavelmente, por contemplarmos, o refletiremos. Por isso seremos semelhantes ao que Ele é. Esse versículo realmente, mas de qualquer maneira, é o que haveremos de ser. Né? Vamos refleti-lo. Né? Quando Cristo se manifestar, o Deus triuno se manifestará quando o virmos. Veremos o Deus triuno e quando formos como Ele, seremos como o Deus triuno. Isso revela claramente que teremos sua semelhança. Não somente participaremos da vida da natureza de Deus, mas também teremos a sua semelhança. Aqui vem o por fim aqui. Por fim, os homens-deus têm o direito divino de serem da espécie dos homens-deus, da espécie de Deus. Deus se tornou homem para entrar na espécie humana, e o homem se torna Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para entrar na esfera da espécie divina. Para entrar na esfera divina, a esfera da espécie divina, precisamos nascer de Deus para termos a vida divina e a natureza divina. Fomos regenerados para ser da espécie de Deus e nos tornamos a espécie dos homens-deus. Nosso segundo nascimento, a regeneração, nos fez entrar no reino de Deus para nos tornar a espécie de Deus. Todos os filhos de Deus estão na esfera divina da espécie divina. No Evangelho de João, vemos muitos aspectos dos crentes vivendo na esfera da espécie divina. E terminando, onde quer que estejamos, precisamos lembrar que somos homens-deus, com o direito divino de participar da divindade de Deus. Amém. Aleluia? Aleluia. Então nunca podemos nos esquecer desses direitos. Deus se alegra se usarmos isso ao máximo, esse direito. Pois é assim que nos tornaremos uma reprodução dele. Amém? Amém. E ele poderá obter a expressão plena dele nessa terra. Aleluia. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém.